Fato: a estrela mais próxima da Terra está a uma distância de 150 bilhões de metros. Essa estrela vocês conhecem como Sol. Já a segunda mais longe está 280 mil vezes mais afastada e é próxima a Centauro. Eu sou o Luiz e você está no Física. Ok, vamos lá. Vamos começar vendo alguns casos particulares do movimento unidimensional, tá? Então, o que eu tinha falado na última aula, tá? Na última aula eu tinha dado o seguinte. V de t é igual a integral de a de t dt mais v0, certo? E essa é a velocidade. E x de t é igual a integral da integral de a de t dt, né? Porque a aceleração é a derivada segunda da posição, então tem que integrar duas vezes aqui também. Uma integral dupla, mais v0 vezes o t, mais uma nova constante de integração x0, tá ok? Essas são as duas equações horárias. Velocidade em função do tempo, posição em função do tempo. Tá, e o primeiro caso que a gente vai ver aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? MRUV. O que significa isso? Significa que o meu A de t é simplesmente um A0. Tá? Então, o meu A de t ele é uma constante, ele não depende mais do tempo. Tá? Ele não depende mais do tempo. Vou botar até aqui entre parênteses, constante. Tá? Então, como é que vai ficar meu V de t se o meu A de t é uma constante? Então, ele é integral do A0 dt mais V0. Logo, V de t é igual ao quê? V0 mais integral da constante A vezes a variável t. Tá ok? Então, isso a gente conhece lá do ensino médio. V é igual a V0 mais AT. Tá beleza? Então, equaçãozinha aí básica pra gente, né? O que mais que a gente tem? Temos também, ó, vamos falar do x. X é o quê? Integral do V de t dt, né? Então, vamos lá. X de t é igual a integral, isso aqui tudo, V0 mais AT dt, certo? Então, x de t é igual a V0t mais integral de AT ao quadrado sobre 2 mais a constante integração. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui também é conhecida lá do ensino médio. Né? Qual a equação que é essa? Né? X é igual a x0 mais v0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? Então, outra equação também bem conhecida pela gente. Então, a gente vê que aquelas equações que a gente aprende no ensino médio, né, saem da equação geral, né? Elas são casos particulares da equação geral, tá? E ainda existe mais uma equação
tá? Além dessas aqui, existe mais uma equação, que é qual? É a equação de Torricelli. Então, vamos escrever isso aqui, tá? Então, coloca aí, equação de Torricelli. Equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Né? O que a equação de Torricelli é? A equação de Torricelli, ela nada mais é do que eu isolar o tempo na equação da velocidade, tá? Eu vou chamar aqui de 1, vou pegar aqui essa caneta laranja, ó. Vamos chamar essa equação da velocidade de 1 aqui. E vamos chamar essa equação da posição de 2. Então, tem a equação 1 e a equação 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Isolamos a velocidade não. Isolamos o tempo na equação da velocidade. Na equação da velocidade, que é a equação 1, e substituímos na equação da posição, que é a equação 2. Tá ok? É assim que Torricelli obteve, né, a sua famosa equação. Então, a gente vai pegar aqui, isolar esse tempo aqui, né, que é facinho, né, passa o V para lá, vai dar V menos V0, divide por A. Então, o que deu o tempo? V menos V0 sobre A. Substitui aqui, tá? Então, quando você fizer isso, você vai obter a seguinte equação. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta x. Onde delta x é x menos x0, tá bom? Então, vamos destacar essa equação aqui também. Essa é a famosa equação de Torricelli, beleza? E eu vou deixar como exercício vocês fazerem isso, tá? Então, exercício. Né? Demonstre a equação de Torricelli. Né? O que significa isso? Significa que vocês vão justamente fazer esses passo a passo que eu falei. Isolar o t na equação da velocidade e substituir aqui. Belezinha? Além desse caso particular, vamos para o segundo caso particular. Nosso segundo caso particular é chamado de queda livre, tá? O que é a queda livre? Vamos escrever aí, né? Queda livre nada mais é do que o movimento dos corpos quando abandonados ou lançados verticalmente próximo à superfície da Terra. Tá, beleza? Então, esse é um movimento também unidimensional, tá? Por quê? Porque a força da gravidade ela só puxa para baixo, né? Então, se você soltar algum corpo, né? Pega um corpo e solta, ele só vai para baixo. Se você joga um corpo para cima, ele sobe uma certa altura, depois desce, né? Se você jogar ele para frente, aí o movimento já é bidimensional, né? Porque ele anda no X e no Y, né? Na vertical e na horizontal. Mas qualquer coisa ou abandonada ou lançada verticalmente, seja para cima ou para baixo, vai descrever um movimento unidimensional. E próximo à superfície da Terra, a gravidade é aproximadamente constante, bem aproximadamente constante, vale muito, muito pouco, né? Então, o meu vetor A, agora, minha aceleração, vou botar aqui assim, a minha aceleração, ela vai ser dada por menos g na direção j, tá? Onde g, o modo de g, né, vale 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, tá? Vale 9,8, 10, não faz muita diferença, não.
Então, eu tenho uma aceleração constante de novo. Qual que é a diferença da aceleração constante? É que de vez ela está no eixo x, né, que a gente chama de x vertical, ela está no eixo y. Só isso, tá? Então, se eu quiser calcular o v, né, eu vou ter v de t, que é igual a integral de a de t dt. O que eu vou ter? Vai ser a integral de menos g dt, né? Que dá quanto? V é igual a menos gt mais v0, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu boto um y aqui para ficar bem claro que isso é na vertical, beleza? Então, vy é igual a v0y menos gt, tá? Claro, o que eu estou assumindo aqui antes, né? Eu estou assumindo que o meu eixo, né, meu observador, definiu que o eixo vertical para cima é positivo e o para baixo é negativo, beleza? Então, estou assumindo que o que a gente sempre assume quando a gente desenha o plano cartesiano, né? Direita positivo e também cima positivo, né? Então, a força de gravidade atua só para baixo, né? Se você tiver dúvida, se eu soltar alguma coisa, se as coisas caírem, é porque a gravidade ainda está puxando só para baixo, né? Então fica assim, né? Vy é v0y menos gt. E a posição vai ser dada pelo y, né? Que é a integral do v de t, dt. Aqui está o v de t. Então, y vai ser igual ao quê? Integral de v0y menos gt dt. Então, y é igual ao quê? Já vou botar aqui y0, que é a minha constante de integração que sai aqui, mais integral de uma constante, é ela mesma vezes o tempo, né? Vezes a variável, no caso estou integrando o tempo. E aqui tem o menos gt, integral de t ao quadrado sobre 2. Então, menos gt ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, esse é um caso particular no caso particular, né? Esse também é um MRUV, tá beleza? Ele é exatamente a mesma natureza do outro, só que ele é um MRUV com a aceleração já bem definida, né? Porque o MRUV, o que ele é? Ele precisa ter a aceleração constante, né? Além da aceleração constante, ela vale 10 e para baixo, tá? Então, posso colocar aqui, né? Vamos botar aqui, também é um MRUV, né? Porém, com uma aceleração bem definida, tá? Então, MRUV com aceleração bem definida, tá? A igual a menos GJ. Beleza, tá beleza? Então, o formalismo é o mesmo, né? Só que o meu A que podia valer qualquer coisa, podia valer mais 10, mais 20, mais 50, menos 44. Aqui tem que valer sempre menos 10, né? Ou tem que valer sempre 10 apontado para baixo, tá? Tem mais um caso particular agora. O último caso particular é o famoso MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Esse é um caso muito importante, porque esse vai definir para a gente mais para frente os referenciais inerciais, tá? Os referenciais inerciais são os que estão em MRU. O que é o MRU? Porque que é o caso particular dele? Ele é muito simples. O meu A de t é simplesmente zero. Tá? Não existe A de t. Então, V, que é a integral de A de t, dt, o que vai ter aqui? Integral de zero é zero, né? Só que sobra a constante de integração. Então, V é igual a V0. Velocidade é constante, tá? No MRU. Tá? Vamos colocar até depois escrever aí. Isso. Velocidade é constante no MRU. Eu não sei porque que o meu caixa de texto sumiu daqui, mas não tem importância não, tá?
Tá? Então, velocidade é constante. E a posição? Como é que fica a posição no MRU? Né? Então, x de t é a integral do v de t, dt. Então, x é igual a integral do v0 dt, integral de uma constante, né? O que acontece quando integra constante? Aparece a variável, integrando o tempo, aparece o t. Então, simplesmente, x é igual a constante de integração, x0, mais v0t. Tá? Então, uma retinha. Tá? Então, essa é a minha equação horária da posição em função do tempo no MRU, beleza? Então, estes são os casos particulares, tá? São esses 3 casos particulares e nossa primeira parte vai ser só isso, assim, né? Vamos ter o caso geral, que a aceleração pode ser dependente do tempo, que a gente já viu na aula passada, e esses 3 casos. Vamos fazer agora uma análise dimensional, tá? O que é isso, né? Vamos verificar se as dimensões estão corretas. Por quê? Eu já falei lá atrás, cada grandeza física tem sua dimensão. Distância é metro, tempo é segundo, massa é quilograma. E você só pode somar metro com metro. Só pode somar segundo com segundo. Você não pode somar posição com velocidade. Você não pode somar velocidade com aceleração, tá? Você só pode somar alguma grandeza física com a sua respectiva grandeza física, né? Se a coisa tem dimensão de distância, você só pode somar distância com distância. Você nunca soma distância com tempo. Nunca soma metro com segundo. Nunca soma quilômetros por hora com quilograma, tá? Então, as equações que eu passei aqui, todas elas devem ser coerentes. Devem representar sempre a mesma coisa. Né? Será que isso é verdade? Vou fazer o exemplo aqui do movimento do MRUV, tá? Vamos considerar o MRUV. O que eu tenho no MRUV? X é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Beleza? Essa é a equação do MRUV. Será que essa equação é coerente? Vamos fazer. Vamos descobrir. Então, eu vou substituir essas grandezas simplesmente pelas suas dimensões, tá? Então, x tem dimensão de metro. Ou melhor, tem dimensão de distância e unidade de metro. Então, metro tem que ser igual ao quê? x0 é o quê? Metro. Mais velocidade. Ora, o que é velocidade? Metro por segundo. Metro por segundo. Porém, ela está multiplicando pelo tempo. Tempo tem unidade de segundo. Mais aceleração. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Porém, ela está multiplicando pelo tempo. Tem dimensão de segundo. E esse tempo está ao quadrado. Então, eu obtive essa expressãozinha aí para verificar. Vamos ver se tudo tem a mesma dimensão aqui. Então, do lado esquerdo é metro. Então, tudo do lado direito tem que ser metro também. Então, metro é igual a metro. Beleza, começamos bem. Mas, aqui tem o quê? Metro por segundo com segundo. Então, eu vou cortar esse segundo com esse segundo aqui. O que sobra? Sobra metro. Então, mais metro. Beleza? Mais. E o que a gente tem ali? Metro por segundo ao quadrado, só que está multiplicando segundo ao quadrado. Então, corta esse segundo ao quadrado com esse segundo ao quadrado aqui. Sobrou o quê? Sobrou metro. Então, metro é igual a metro mais metro mais metro. Perfeito. É isso que a gente queria. Só posso somar metro com metro. É isso que eu estou fazendo aqui, tá? Como exercício, vocês vão fazer a mesma coisa, só que para a equação de Torricelli. Tá? Então, verificar a consistência dimensional da
equação de Torricelli. Beleza? Esse é o exercício para vocês fazerem. Bota aqui que é um exercício. Opa! Então, esse é o exercício aí. Beleza. Então, na próxima aula, vai ser uma aula só de exercício, tá? Só para a gente discutir várias aplicações desses 3 casos particulares que eu passei, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos na próxima aula.